Sejam muito bem-vindos ao podcast Mevrak Fé Além do Altar, um podcast onde falamos nos bastidores da nossa caminhada. E hoje temos um tema aqui bastante especial do nosso apóstolo João, com o tema Cartas à Igreja, não é não, Gabriel? É isso aí. Para isso, nada ninguém melhor do que o Emerson, né? O filho do nosso querido pastor Francisco, presidente da Mevrak, que acompanhou de perto a fundação da Mevrak, né? A visão e os desafios que foram, né? E tá aqui para compartilhar um pouquinho sobre isso com a gente. Fala aí, Emerson, pode se apresentar? Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Emerson, tá? Obrigado, Gabriel, obrigado, Regis, pelo convite. Tá uma honra estar aqui junto com vocês. Prazer todo nosso. Isso aí. O nosso tema de hoje, pessoal, vai se encontrar lá em 1 João 4, 7, do versículo 7 ao 8, que vai dizer assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Emerson, João fala sobre o amor como o sinal mais verdadeiro da fé. Como foi para você ver o seu pai, o pastor Francisco, fundar uma igreja que sempre colocou o amor como pilar principal? Cara, então, o início, né, de qualquer ministério sempre é muito difícil, né? Ele sempre traz muitas adversidades ao longo da caminhada. Quando a gente vai iniciar um processo que você não sabe até onde isso vai levar, como vai ser, da maneira que as coisas vão seguir, você fica com muito receio, você tem muita dificuldade. Eu lembro que o início foi extremamente difícil para a gente, porque a gente não tinha nada. A gente tinha um sonho e tinha um projeto que Deus colocou na nossa mão. Deus simplesmente falou no ouvido do pastor Francisco, falou: filho, é isso aqui que eu estou te dando, vai e faz acontecer. E Deus, ele fala qual é o objetivo, mas ele não fala o processo que você vai ter que passar para alcançar aquele objetivo. Se aquele processo vai ser Difícil, difícil, né? processo, você não sabe se aquele processo Porta vai ser fácil, estreita. difícil, se a porta vai ser estreita. Normalmente, todo processo que Deus te faz passar é um processo de aprendizado. Ou seja, se você está no barco e não tem vento, você não está indo para lugar nenhum, né? Então, o barco precisa balançar, ter vento, saber para onde você está indo, né? Então, o início, ele é muito difícil, é muito complexo, porque você procura um ponto para abrir, você encontra um lugar para abrir, não tem nada. Para quem não conhece aqui, o início, a abertura deste lugar, desse ambiente em si já foi muito difícil, foi muito controverso, porque aqui era uma mercearia, ou algo do tipo, e era tudo as paredes chapiscadas, né? No início a gente sentava em banco de tinta, então todo esse processo ele foi muito longo até a gente conquistar, galgar recursos, com a ajuda de várias pessoas que passaram conosco, talvez hoje não estejam conosco, outras pessoas estão até os dias de hoje, mas todas as pessoas foram muito importantes para o crescimento da Mevrak até hoje, aos dias de hoje. É tudo um processo no amor, né? Todo o processo do Isso amor. aí. Diz o texto aqui, né, não, Gabriel? Isso aí, já engajando nessa questão do amor, você lembra de algum momento que vocês passaram aqui que vocês precisaram colocar esse amor cristão à prova realmente, né? Como vocês reagiram, né, a esse tempo difícil que você teve que botar à prova o amor de Cristo? A gente, como eu falei, a gente nunca sabe como é o processo que a gente vai passar, né? E quando o pastor abriu o ministério, ele ainda estava em formação para se tornar um pastor. Tanto que nós abrimos e ele foi levantado a pastor aqui dentro, né? Então, nós passamos por situações aqui dentro que foram muito difíceis, e se a gente não tivesse uma fé em Cristo Jesus, se a gente não tivesse o amor, talvez esse lugar não estaria aberto hoje. Nós passamos por situações de pessoas que entraram com o objetivo de desafiar, né? Trazendo uma arrogância, trazendo uma prepotência, dizendo serem pessoas santas, e essas pessoas elas quiseram bater de frente, elas quiseram desafiar, né? E teve pessoas que quiseram sentar mesmo até no lugar do pastor, teve pessoas que acusaram de coisas, e esse tipo de situação ele é muito difícil quando você é novo, né, no evangelho, porque assim, a todo momento que você está tentando construir uma base sólida como um pastor,
como um diácono, como uma missionária, né? Minha mãe é missionária, né? A esposa do pastor Francisco. Quando você vai construir essa maturidade de, olha, agora eu sou um pastor, agora eu sou uma missionária, agora eu sou um diácono, tudo isso é muito difícil, porque você encontra pessoas que desafiam quem você é, desafiam o seu caráter, desafiam tudo aquilo que você viveu e põe à prova isso. Então, quando o seu caráter é posto à prova, você fazer o mandamento principal, que é o amor, é muito difícil, né? Então, quando as pessoas te desafiam, quando as pessoas colocam aquilo que você representa à prova, você tem que ser muito cuidadoso na maneira como você vai agir, porque o que tem que prevalecer é o amor de Deus. Porque se você não tiver amor, essas pessoas elas vão sair e vão olhar para trás e vão falar: aquela igreja não tem amor. Aquela igreja não se importa de verdade com os fiéis, né? Então isso é muito difícil. Acho que o mandamento mais difícil da Bíblia é justamente esse: o o amor. Difícil, É o amar. E aí quando você lida com pessoas, né, principalmente no começo, né, com pessoas que pensam diferente, agem diferente de você, né, que tem manias, né, tem costumes diferentes do que o seu, é muito difícil você lidar. E aí que o amor ele entra, Ele entra, né? E falando aqui sobre amor ainda, né? E ali em 1 João 4, o apóstolo João escreve com carinho pastoral, né? Você sente que esse mesmo carinho era algo que marcava o jeito do pastor Francisco lidar com as pessoas? Sim. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que a igreja ela passa por evoluções, né? Cada pessoa ela se molda de uma maneira quando ela aceitou Jesus. Quando a gente aceita Jesus em determinados ambientes e a gente vai aprender de formas diferentes, né? Eu sempre fui da igreja, devido à minha mãe. Minha mãe sempre me levava desde pequeno para a igreja, né? Então, eu fui crescendo dentro do evangelho e eu já tive muitas igrejas, eu conheci muitos pastores e eu sou da igreja da velha guarda. A igreja da velha guarda tinha uma maneira muito diferente de lidar com as coisas de como se lida hoje, né? Hoje em dia, as pessoas elas acham que amor é você ser doce, é você ser dócil, é você sempre estar trazendo uma palavra de conforto para elas, e o amor não é bem isso, né? Porque quando se é um pastor de verdade, quando se ama de verdade o seu rebanho, de você tem a responsabilidade de cuidar, tem as partes boas e tem as partes ruins, né? E como eu sou da velha guarda, junto com meu pai, naquela época a gente tinha pastor que não estava nem aí o que você ia pensar sobre o que ele estava falando para você. Você tinha que entender que aquilo ali era para o seu bem, era para a sua evolução espiritual, e você tinha duas opções: ou você saía da igreja por ficar chateado por uma coisa que foi dita para você, ou você se humilhava, reconhecia que você precisava melhorar como pessoa e evoluía, né? Então, grande parte da nossa construção espiritual foi justamente nisso. A gente procurou aceitar as críticas, né, que muitas das vezes podem ser críticas pesadas, mas nos fez desenvolver muito espiritualmente, né? Hoje em dia as pessoas elas não podem ouvir um não de uma forma, um tom mais grosso, que a pessoa: nossa, eu já quero sair da igreja, eu já não me importo mais, Deus não me ama, porque aconteceu isso, o pastor falou de uma determinada maneira. E as pessoas elas não têm essa visão atual de que é necessário, às vezes, um tom um pouco mais grosso, ser um pouco mais duro, para que as pessoas elas venham entender que aquilo ali é pro bem delas. Porque há momentos em que uma simples coisa, uma simples atitude, uma simples decisão muda completamente a história de alguém, né? E isso simplesmente porque a pessoa não tem maturidade suficiente para aceitar um não, uma rejeição, sendo que a Bíblia ela começou com não, né? Próprio Deus ele deu não para Adão, ele deu não para várias pessoas dentro da Bíblia. Então o não ele vem mais para um crescimento, para um amadurecimento da nossa parte, né? E eu acho que isso é o ponto principal. Eu acho que hoje dentro da igreja as pessoas precisam entender que o amor não é você ser tratado com carinho, não é você ser tratado com emoção, não. O amor é você saber que a pessoa se importa com você ao ponto de dizer coisas não para te ferir, mas para edificar a tua vida, para mostrar que você pode ser melhor, que você pode ser diferente, que você pode evoluir, né? Eu vou convidar o Gabriel aqui para ler o nosso texto de apoio, né, Gabriel? Isso aí que se conta lá em 1 João também, continua em 1 João, capítulo 4, verso 1, que vai dizer:
Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponha à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte, né? E em cima desse texto, foi como você tinha falado, né? Estamos trazendo aqui sobre porque é uma carta pastoral. Então, como você teve no início, a gente estamos explorando muito bem isso, essa parte, esse começo. E como você falou sobre doutrina, sobre algumas coisas que a gente é colocado, né? E no começo sempre há críticas, sempre há uma rejeição, uma resistência muito grande sobre doutrinas, sobre prática, algumas coisas que a gente coloca, né? No início aqui, sobre essa questão de palavra, sobre essa questão de doutrina, a igreja sofreu muita resistência ou crítica com a doutrina e com a palavra que ela trazia? Então, sofreu muito, né? Porque, assim, quando você pega uma pessoa que é nova no evangelho, Uhum. é mais fácil você moldá-la, né? Sim. O objetivo do Ministério Vidas Restauradas aos Pés da Cruz nunca foi, principalmente, pegar aquele cara que nunca conheceu a palavra. O nome já diz restaurar, trazer uma restauração para aqueles que saíram, Uhum. que se magoaram por algum motivo, né? E precisam de uma renovação, de uma restauração. O grande problema dessa situação é que tem muitas pessoas que já têm um pensamento muito enraizado, né? Essas pessoas, elas também vieram de uma crença, de um outro ministério, com pensamentos diferentes, com propostas idealizadas diferentes, né? Então, quando elas chegam num ambiente em que, como eu falei, o seu conhecimento, o seu caráter é posto à prova, Uhum. você tem duas opções. Ou você desafia, ou você aceita que você precisa mudar. O grande problema é que o cristão mais velho é o famoso cristão arrogante. É aquele que acha que já sabe de tudo, é aquele que acha que já tem conhecimento sobre tudo e que está ali dentro da igreja como se fosse uma ajuda, como se fosse um favor ele estar ali dentro, o que não é o caso, né? Todos precisam ser pastoreados. Se você não é pastor, você é ovelha, né? Então você precisa ser pastoreado. Tem gente que tem a arrogância de dizer que é pastor, que tem chamado de pastor. Tem gente que tem a arrogância de dizer que é profeta, né? E não sabe nem o que é o significado de profeta. Uhum. Você é um profeta, pastor. Não precisa de pastor, né? Exatamente. Se eu sou profeta, eu não preciso de pastor, né? Eu tenho o dom da revelação, eu faço o que eu quiser. Uhum. Sendo que na Bíblia nem mesmo tem esse relato de que existe dom de revelação, né? Eu até separei, eu li esse texto e separei o que eu achei muito interessante, né? Porque na Bíblia a gente tem aí cinco listas de dons, né? 5 listas de dons da Bíblia, e em nenhum momento a Bíblia fala sobre o dom de revelação. Tá? A Bíblia fala sobre o dom de profecia, mas não fala sobre o dom de revelação. Então, quando alguma pessoa chega e fala assim, Deus me revelou isso, aquilo, isso não vem de Deus, porque Deus, ele pode revelar? Sim, mas não vai colocar alguém, uma pessoa, para revelar por ele. Ele mesmo revela. Tem muita gente que confunde isso com profecia, Confunde né? isso também. com profecia, exatamente. E aí, as pessoas, elas confundem o que é profecia e o que é revelação. Revelação não é um dom de Deus. Profecia é um dom de Deus. Tá? Tanto que, aplicando isso, né, tá escrito aqui, que a profecia, ela é quando você lê a palavra, você entende a palavra e você aplica a palavra. Quando você faz essas 3 coisas, você entende o significado daquela palavra que você leu, que Deus te deu a revelação daquela palavra, aí sim aquela palavra se torna algo profético para a vida das pessoas. Uhum. Isso é profecia de verdade. Não é a profecia do, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, Deus falou para mim que vai fazer acontecer, que vai rasgar aquele papel de câncer, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Isso não existe. Deus, ele nunca falou que esse tipo de coisa iria acontecer, tá? A única coisa que Deus, ele deixa bem claro, né, é que no nome dele são possíveis fazer várias coisas, né, mas dom de revelação não é uma delas, né? As pessoas, elas confundem e interpretam errado o que é a profecia com a revelação. Sim. E aí a pessoa pega e fala que uma profecia é uma revelação,
mas aí profetiza coisas que são absurdas à Bíblia, porque quando você foge da Bíblia, você está fugindo da palavra de Deus. Então, a partir do momento que você foge da palavra de Deus, aquilo ali já não vem mais de Deus. Uhum. Vem do seu eu. É o famoso eis que te digo de mim mesmo, né? Eis que te Sim. digo do Senhor, da parte de Deus. Então, isso é muito interessante, porque os falsos profetas, eles fazem justamente isso. Aham. Eles usam revelações, eles usam profecias para dizer que você vai conquistar isso, aquilo, e não tem nada disso reservado para você. Tá? A própria Bíblia já deixa bem claro que o homem ele é digno do suor do seu trabalho. Então, assim, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você se esforçar, quanto mais você estudar, quanto mais você ir a fundo daquilo que você quer, mais capaz você se torna de conquistar o seu sustento. E aí o seu sustento vai dizer se suficiente é 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, né? A gente tem que viver segundo a palavra, né? E buscar conhecimento. Porque se Deus ele te deu a possibilidade de obter conhecimento, é para você usufruir desse conhecimento. Tá? É uma das coisas que muitas pessoas batem contra. Tá? Porque você vê crentes hoje dentro da igreja, cristãos, né? Que crente até o diabo cristãos dentro da igreja que vêm somente para ouvir a palavra, ele escuta a palavra e sai daqui, às vezes não pratica aquilo que ouviu e ao mesmo nem vai atrás para conhecer, para saber se aquilo ali que foi pregado de fato é realidade. Ou às vezes nem escuta a palavra, né? Às vezes nem escuta a palavra, porque às vezes isso aqui é a pior coisa que pode ter, né? Você simplesmente chega ali no culto, o pastor tá pregando, ou o irmão tá pregando, e você tá ali no WhatsApp conversando. Então, isso ali te tira completamente do foco, te tira completamente do objetivo do que verdadeiramente é a palavra. Né? Eu acho que isso é o ponto mais crucial ali de quando você é de fato um cristão, um verdadeiro cristão. É o cara que vai chegar dentro da igreja, vai ouvir a palavra, vai aprender tudo aquilo ali dentro do culto. Além de praticar, vai tentar primeiro entender se aquilo que foi falado é realidade. Porque é por aí que muitas pessoas elas acabam sendo enganadas. Já a própria Bíblia diz, o povo padece por falta de conhecimento, por não correr atrás do conhecimento. E assim, de todos os pecados que tem, um dos piores que nem mesmo os demônios cometem é o pecado da preguiça. Esse é o que mais pega. Já ouvi algo parecido que eles acampam, ficam de plantão. Já reparou? Realmente, concordo. Pra você ter uma ideia, nem os demônios eles cometem o pecado da preguiça. Porque assim, até eles têm noção de que se eles têm capacidade de fazer alguma coisa, eles têm que fazer. Tem que fazer, exato. E assim, muitos hoje em dia não se preocupam nem mesmo em abrir a Bíblia para ver se aquilo que está sendo falado é verdade. E é uma coisa que não leva nem um minuto para você... É importante a gente examinar as escrituras. Examinar, entendeu? E uma coisa que é muito, muito interessante também, que eu fiquei sabendo, é que sim, muita gente que tá há anos no evangelho e nunca conseguiram ler a Bíblia completa, né? E tem gente que lê a Bíblia completa e acho que em um ano você já consegue ler a Bíblia completa, né? Menos de um ano. Se você se dedicar, se você se dedicar legal, você lê menos. Eu, por exemplo, eu nunca li a Bíblia inteira. Sim. Mas as pessoas acham que porque você é cristão, você tem que ler a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Mas isso não é o cristianismo. O cristianismo é você entender que você depende de Deus, entender que você precisa ler a palavra, você precisa ter conhecimento da palavra, mas a Bíblia não é um livro comum que você lê do início ao fim. Não, a Bíblia é onde você vai buscar soluções para os problemas da sua vida. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu tô com esse problema tal, Deus não fala comigo. Mas para que Deus precisa falar com você se ele já te deu toda a palavra dele ali? Entendeu? E o que você acha daquelas pessoas que falam assim, tô com problema na vida, vai lá e eu não vou escolher a Bíblia, vou sortear. O que você acha sobre isso? Fala. Então, as pessoas, elas criaram várias superstições, né? Tipo assim, eu vou abrir aqui, vou apontar pra cá e Deus vai falar comigo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, Deus, ele é grande à medida que você se aproxima dele. Quando você tá longe de um avião, você olha assim pra cima, você vê ele é pequeno. Mas quando você vai se aproximando dele dentro do aeroporto, você vê que ele é imenso. Você não consegue mensurar o tamanho dele.
Eu acho que basicamente é a mesma coisa com Deus, né? Deus, ele é tão grande à medida que você está próximo Uhum. dele. Conforme você vai se afastando dele, ele não é tão grande, né? Mas quando você está próximo dele, você sente a grandeza de Deus dentro da sua vida. Uhum. Você sabe a capacidade que ele tem de fazer as coisas na sua vida. Deus não é só receber bênçãos. Deus é também receber luta. Você tem que aprender a receber luta para servir a Deus, porque é ali que você tem a tua fé moldada, ali que você tem o conhecimento de fato do que é sofrer pelo evangelho. Porque hoje, o que eu e você vivemos no evangelho é fichinha comparado ao que Que já viram foi lá atrás. no É. passado, né? Com certeza. Não, ainda dentro do tema ainda, né? Eu ia só fazer uma breve reflexão, né? Assim, sobre a Bíblia também. Para entender o que você tem ali, o que é Deus para você, é como se fosse uma matéria na escola. Você não chega na escola sabendo. Você já tem um ponto já principal ali ao teu favor, que você sabe quem é Deus. Mas para você aprender o que Deus significa, só lendo a Bíblia. Sim. Só lendo a Bíblia. Porque não adianta, Deus. Mas entra dentro da Bíblia. Basicamente é isso que eu penso como reflexão, né? Para você chegar a entender o propósito dele na tua vida. Que ali realmente, como você falou, tem resposta para tudo. Para tudo. E o que vivemos hoje é um reflexo do que foi do que o nosso povo, né, passou no passado ali, né? Sim, com certeza. Ah, Eu acho que no que você falou aí, o ponto importante é a Bíblia, ela é um manual, né? Ela é capaz de te ensinar, de te guiar por todos os caminhos da sua vida. Se Deus não está falando com você abertamente, tipo assim, filho, eu estou falando contigo, é porque ele já te deu a solução está na Bíblia, é só você correr atrás de conhecer, Uhum. né? O mundo cristão hoje, ele não busca conhecer a Deus dentro da palavra, ele quer conhecer a Deus por fora, Sim. né? Então, ao invés dele pegar a Bíblia que está do lado dele, ele vai ver no YouTube, né? Porque a tecnologia favoreceu isso, Uhum. facilitou, É. né? Então, assim, é muito mais fácil você pegar, abrir teu celular, abrir no YouTube e botar uma pregação Sim. ali enquanto você tá lavando uma louça, enquanto você tá fazendo uma comida, qualquer coisa do tipo. Mas aquele tempo exclusivo que você tem com O Deus... relacionamento, o né? relacionamento. Isso que é muito isso que eu ia pessoal, emendar agora falando, né? Não adianta você também só pegar a Bíblia e olhar, abrir a Bíblia, vou ler a Bíblia. Uhum. Tem que abrir, não só a Bíblia, você tem que abrir o seu coração. Tem que meditar, Exato, discernir o que a palavra tá falando. Também tem uma grande questão. No início do ministério, né, quando você é um novo convertido, ou quando você está ingressando num novo cargo eclesiástico, como ser um pastor, por exemplo, você passa por situações que desafiam muito o teu caráter, desafiam muito quem você é, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo que os desafios é o que molda você se tornar um cristão melhor. Se tornar um pastor melhor, uma missionária, um diácono, um presbítero, um evangelista, seja o que for. São as dificuldades que moldam quem você é. Então, assim, se você nunca passar por uma dificuldade, você nunca vai saber como atravessar aquilo ali lá pra frente. Mas quando você já passou a primeira vez, se vir uma segunda porrada parecida, você já sabe como fugir daquilo ali, sabe como desviar daquilo ali. Por quê? Você já está pautado na palavra, Deus já te fortaleceu. Eu lembro que antes da gente começar o ministério, a gente estava passando por uma situação tão complicada dentro de casa, né? E as pessoas acham que pastor, missionário não passam por situações mil maravilhas, difíceis, né? que é Uhum. mil maravilhas, né? Isso aí, eu acho que meu pai já até contou dentro da igreja que meu pai, ele pensou na possibilidade até mesmo de se separar da minha mãe. Das situações tão difíceis que estavam acontecendo, porque minha mãe, ela é uma mulher muito dura. Ela é uma mulher muito decidida, é uma mulher muito forte, mas ela é muito dura, né? Com determinadas coisas. Ela é muito coração, então, assim, ela tem um amor, ela tem um carinho por todas as pessoas, só que pra ela ainda pega muito ela ser decepcionada. Se ela ser decepcionada, é uma coisa que é mais complicada pra se lidar, né? Então, ela tem muito amor e muito carinho por todos. E quando eu tava em casa, eu encontrei com meu pai, tava até de férias da escola na época, e isso foi há 10 anos atrás, pra você ter uma ideia de quanto tempo tem. Eu tenho Você tem 25 quantos anos anos. hoje? 25? 25 anos hoje, foi Tinha há 10 15 anos atrás, eu tinha 15 15 anos. anos. E meu pai chegou em casa revoltado, chateado, levou minha mãe não sei aonde,
e eu acho que tinha levado ela no trabalho, tinham discutido, tinham brigado, e meu pai tava devastado, tava desolado, e aí eu sentei com ele e falei assim, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, cara, não tô aguentando, entendeu? Sua mãe brigou, e minha mãe brigou muito tempo pro meu pai se converter, né? E depois que meu pai se converteu, minha mãe já não queria mais saber tanto da igreja, né? Na época ainda não era missionária, né? Ele também não era pastor, tava ali na caminhada, né, de construção espiritual, mas assim, Deus usou a minha boca, né? Aí isso eu posso dizer que Deus usou a minha boca, porque isso foi uma coisa que o pastor precisava ouvir naquela época, né? Ouviu assim, quanto tempo ela brigou para que você se tornasse o que você é hoje? Você tá começando agora e você já tá reclamando. Ela brigou por 10 anos e você tá brigando por 3, por 5 anos? Então, assim, o sofrimento que ela passou não é um terço do sofrimento que você está passando. Então, assim, persevera. Só segue em frente. E aí ele saiu de casa chorando para ir trabalhar. E aí respirou fundo e entendeu. Então, assim, eu preciso brigar. Preciso continuar brigando. Preciso continuar na luta. Porque eu não vou vencer isso contra ela. Uhum. Eu vou vencer isso contra o inimigo. E aí, tá, graças a Deus, tá hoje os dois aí para honra e glória do Senhor. Amém. Mas é muito necessário essas lutas, porque é na luta que você é forjado. Sim. É ali, naquele momento difícil, onde você está achando que nada mais tem solução, é que Deus ele separa uma solução para você, usa alguém para dizer para você que as coisas elas vão melhorar, mas não da maneira como você espera. Porque você espera que Deus ele envie alguém que diga para você, ó, vai ser fácil, vai ser tranquilo, você vai passar por isso, moleza. E às vezes não é a palavra que a gente está esperando tomar um soco na cara, né? Porque a palavra é isso, a palavra ela confronta você. Então ela dá um soco na sua cara e fala assim, levanta e caminha. É, como Jesus diz, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus não foi lá, levantou o rapaz, falou assim, não, eu vou te ajudar a levantar, vou pegar a tua cama e você vai andar. Não. Jesus fala, levanta, pega a tua cama e vai. Ou seja, a jornada, o desafio é único e exclusivamente seu. A ajuda de Deus vai depender do quanto você vai se esforçar para tê-la. A cruz é sua, né? A cruz é sua. Isso aí, pessoal. Pessoal, vocês que estão gostando desse podcast, tá bom? Ó, não esqueça de comentar, não, tá? Comenta aí o que você tá achando, o que você tem recebido da parte do Senhor, tá bom? Curte, tá bom? Curte nossos vídeos. Vai lá nos outros vídeos, nos outros episódios que nós já fizemos aqui. Curte também, compartilha, tá bom? E se inscreva no nosso canal, tá? Muita gente que vê o vídeo, mas acaba não se inscrevendo. Então, se inscreva no nosso canal, apoia o nosso canal, tá bom? Se está sendo bênção para você, nos apoie, tá bom? Que essa obra venha a crescer a cada dia mais, você ajudando a gente a evoluir, tá bom, pessoal? Vamos continuar? Basicamente, o Emerson respondeu que eu iria perguntar para ele aqui. Que tipo de discernimento espiritual você viu seu pai exercer como líder? Especialmente quando havia dúvidas, opiniões divididas e confusão. Basicamente, é uma delas, né? Mas você viu outra? Cara, então, teve várias, né? Teve várias situações. Assim, aquela que tu falou assim, ih, meu pai vai desistir agora. Não desistir, eu não diria desistir, mas assim, muitas das vezes eu já cheguei em casa e vi meu pai pensando que a vontade dele era jogar tudo pro alto e desistir, né? Porque o que eu falei lá no início, volta pra cá. As pessoas, elas hoje em dia não têm maturidade para aceitar uma palavra um pouco mais dura, né? E elas desafiam, elas batem de frente de verdade. Então, assim, as pessoas elas não entendem justamente o que eu falei no início, né? Que não estão dispostas a aceitar aquilo ali como uma correção, como uma melhora, como uma evolução. E aí, às vezes, batem de frente. Muitas das vezes, pessoas pensam que pastor e missionário não sofre, mas sofre, né? Muitas das vezes pensa em desistir, pensa em parar. E, assim, quando você é coluna para sustentar as pessoas, quem é que te sustenta? Então isso é uma coisa que é muito difícil de você entender, né? Por isso que é importante você ter um cordão de 3 dobras, né? Aqui sou eu, meu pai e minha mãe, né? Quando um tá fraco, o outro vai lá e ajuda. Quando os dois estão fracos, aí é o meu momento de entrar, né? E várias vezes, em vários momentos eu já sentei lá, já conversei, muitas das vezes houve discussão, houve briga e eu tive que ir ali no meio e falar, opa, peraí, vamos mediar isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, porque por mais que seja um pastor e uma missionária, sempre há briga, é um casal,
Né? Todo casal tem briga. Quando você vive mais de 30, 40 anos juntos, é normal você brigar. Né? Quando você que convive com seu irmão, você briga. Né? Há debate. Quando você está com sua mãe, você briga. Quando você está com seu pai, você tem briga. Então, assim, é completamente plausível, completamente normal ter brigas e ter desafios. Né? Então, muitas das brigas acabam saindo daqui e indo para lá. Né? E aí é o momento da gente sentar, da gente refletir, da gente pensar, e aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Pessoa tal, tá agindo de determinada forma, como é que a gente pode agir para corrigir esse problema? Porque são desafios, né? A gente atravessa desafios. Quando a gente bate de frente com alguém com uma opinião divergente, a primeira coisa da liderança é você tentar entender o lado da pessoa. Né? E tentar explicar para ela o porquê que a forma como ela está pensando talvez não funcione. Né? E muitas das vezes tem pessoas que não vão entender isso. E tudo bem não entender. Né? Só que, às vezes, a liderança, o principal ponto é ajudar as pessoas a evoluir, a crescer, a amadurecer. Só que às vezes, também saber dizer para. É saber dizer calma aí. A gente não vai fazer desse jeito. A gente vai fazer de outra forma. Tá? E, assim, as pessoas, elas precisam começar a amadurecer essa ideia na cabeça de que, assim, eu estou num lugar, eu estou num ambiente onde eu aceitei as regras daquele ambiente. Então, eu tenho que seguir as regras daquele ambiente. Porque tem o discurso padrão você vai no tribunal tem regras. Dentro da igreja tem regras. Né? Em qualquer lugar que você for, tem regras. Então, assim, vestimentas, vestir com trajes honrosos, aquele que vem com trajes que não representam um verdadeiro cristão, né? E é chamado a atenção, às vezes bate de frente, às vezes argumenta, mas isso aqui não está assim, isso não está de determinada forma. Mas a direção foi dada para uma pessoa. Né? Se você é um líder, a direção de Deus deu para você. Então, você naquele momento ali, você vai falar, olha, isso aqui não está legal. Porque quem direcionou foi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo direcionou você, entende-se que você sabe aquilo que você está fazendo. E a partir do momento que você entregou a sua vida na mão de uma pessoa para que essa pessoa venha cuidar de você, é muito importante que você aceite o sim e o não. Tá? Porque o não de Deus, muitas das vezes, é livramento. Tá? Longe de mim dizer que o pastor e a missionária é Deus. Tá? Estou dizendo que eles são representantes. Se eles são representantes e você entendeu isso, você aceitou isso, cabe a você aceitar o sim e o não. Tá? Ore por conta própria, jejue por conta própria, corra atrás das respostas de Deus para a sua vida. Mas se você tem um pastor, se você tem uma missionária, conversa com seu pastor e com sua missionária. As pessoas, elas parecem que têm medo de conversar com o pastor, com a missionária, de contar os seus problemas, contar as suas dificuldades. E muitas das vezes você está passando por um problema tão grande e você não se abre, você não coloca para fora as suas dificuldades. E assim, por mais que eles sejam usados por Deus, às vezes você precisa dar o primeiro passo. Você precisa falar. Porque o que você está sendo afligido por alguma coisa, a gente consegue perceber. Mas até o momento de você se abrir com a gente, falar o que está acontecendo, falar o que está se passando, é muito difícil. Né? Teve, sim, muitas situações que a gente já pensou a ideia de jogar pro alto, o pastor já pensou em desistir. O pastor falou, eu não queria isso. Eu fui escolhido para estar aqui. Né? E quando Deus ele te chama para uma batalha, aí de você fugir. Porque se você fugir, de um jeito ou de outro, Deus vai te colocar no caminho que Ele quer. Sim. Porque quem manda, quem ordena é Ele, a escolha é dele. Né? Então, a situação de você enfrentar esses desafios, naquele momento de você desistir, sempre tem. Sempre vai existir. Eu tenho um até fresco na minha memória, né? É uma situação que não vale a pena ser comentada em detalhes, né? Mas nós passamos por situações de pessoas que vieram aqui só para apontar o dedo para a cara do pastor. Né? Acusar, julgar, falar assim, você fez tal coisa, você está em pecado, isso, aquilo outro. Já apontaram, inclusive, o dedo para minha cara e me falaram assim, você está em pecado. E aí eu fui, olhei para a pessoa e falei assim, beleza, tá bom, mas então revela meu pecado. Fala para mim, qual é o meu pecado? Porque assim, se você está me dizendo que eu estou em pecado,
significa que Deus falou para você qual é o meu pecado. Daí eu entro na questão, dom de revelação não existe. Essa pessoa queria ser profeta. Exatamente. A pessoa, ela não tem a revelação de Deus de tipo assim, ó, esse cara que tá em pecado. Não, ela profetiza para ver se cola. Porque se colar, a pessoa vai se sentir mal. Coisinhas da Sim. própria cabeça. Eu já vou aproveitar e já fazer minha pergunta em cima disso, porque hoje em dia existem heresias modernas, né? Aham. Com certeza. Qual dessas heresias que você vê hoje, que essas heresias de hoje em dia, moderna, né? Qual delas você identifica hoje em dia? Bom, identificar, você diz, dentro da igreja? Isso, De dentro uma da forma igreja, geral? heresia. Assim, dentro da Mevrac, eu não vi desse tipo de situação, né? Hoje em dia, tá muito difícil, né, as informações, porque como existe um mar de informações, é muito fácil você se perder, né? As pessoas, elas pegam a Bíblia, fazem leitura e elas não interpretam da maneira como Deus quer que você interprete. Uhum. Né? Porque é muito fácil eu pegar um versículo isolado, né, e tentar provar o meu ponto a partir daquele versículo isolado. Mas cadê o contexto? Né? A Bíblia, ela tem um contexto. A Bíblia, ela é autoexplicativa. Né? E o que você não vai entender na Bíblia, somente Deus vai te revelar. E a revelação de Deus só vai vir quando você estiver ao lado dele. Não vai vir aqui na Terra. Mais uma vez eu falo sobre a questão do dom de revelação. Tá? A revelação que Deus pode te dar não é sobre a vida do outro. É sobre a palavra dele. Filho, a interpretação desse texto é essa. Faça isso. É dessa forma como você tem que passar para a minha igreja. Isso é a revelação de Deus. Tá? Dom de revelação, de revelar CPF, isso, aquilo, outro. Desculpa, eu não concordo com isso. Eu acho isso, sim, uma heresia. Né? Porque para que você tem o interesse de revelar o CPF de alguém? Para que você tem interesse de revelar quanto a pessoa tem na conta bancária dela? Qual é o objetivo disso? Isso edifica, de alguma forma, a igreja, de alguma maneira? É só para provar que você consegue adivinhar um CPF. Só um adivinho. Você é um adivinho. Acaba, acho que, mais alimentando um ego do que realmente edificando. Exato. E a palavra de Deus, ela é bem clara com isso, né? Qual é o objetivo de você fazer determinada coisa? Porque a palavra diz, tudo te é lícito, mas nem todas as coisas te convém fazer. Né? Então, assim, o que você está fazendo edifica de alguma forma a Deus? Edifica você mostrar que a tua fé está sendo bem aplicada naquilo ali que você está fazendo? Porque as pessoas falam, vou falar sobre tatuagem. Tatuagem é pecado? Não é pecado. Mas assim, qual é o objetivo de fazer? Está fazendo para edificar o nome do Senhor? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Então, o que conta mais é o propósito, é o objetivo da sua atitude, do que propriamente dita a sua atitude. Né? Eu acho que é um ponto aí muito crucial da vida cristã. Você querer fazer várias coisas, mas não saber o objetivo de fazer determinada coisa. E aí esse aqui é o ponto que pega muito cristão aí. Né? Principalmente na questão de heresia. Então, se você falar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. As pessoas pegam versículos para provar, por exemplo, que os mortos eles vão ressuscitar e vão viver com a gente aqui na Terra, por exemplo. Né? Então, assim, a Bíblia ela tem explicações, ela tem relatos de que essas coisas vão acontecer, mas são num contexto específico. Então é muito fácil você pegar um versículo isolado e falar assim, não, os mortos vão ressuscitar e vão andar conosco aqui em terra. Sim. Mas a pessoa, em nenhum momento, ela pega o capítulo inteiro para ler. Porque, assim, para você entender o versículo, você tem que ler o capítulo. Sim. Se você não entendeu o capítulo, meu amigo, lê o livro. Aí o livro você vai entender o contexto. Sim. Né? Então, as pessoas hoje brincam muito com a heresia, né? Brincam de quebrar princípio. Né? As pessoas elas brincam de rasgar exame de doença, dizendo que a pessoa está curada. E assim, você está brincando com fé de pessoas. Sim. E você acha que a igreja, no modo geral, a igreja tem combatido essas heresias? Ou você acha que a igreja precisa se posicionar mais em combater as heresias modernas? A igreja precisa se posicionar mais, né? Hoje acontece um movimento muito grande que os cristãos, antes, eles iam muito mais para fora do que vão hoje. Né? Isso acontece porque o mundo cresceu muito. Né?
O mundo se cresceu muito para cima da igreja. E um grande problema que veio acontecendo isso ao longo do tempo foi que a igreja ela adquiriu tanto poder em cima de fiéis, em cima do mundo de uma forma geral, que ela começou a manipular a palavra. Manipular a palavra por interesses financeiros, por interesses filosóficos, por interesses sociais. E isso acabou ocasionando uma hegemonia da igreja em que pessoas começaram a se levantar e ser contra aquilo ali. E aí o cristão ele começou a ser pressionado. E a tendência disso é piorar, porque isso está na palavra que essas coisas elas vão acontecer, que o cristão ele vai ser oprimido. E a gente já está vendo essas coisas acontecerem. Mas o cristão ele está sendo oprimido não só por causa do mundo, mas porque ele primeiro oprimiu. Muitas igrejas elas fizeram uma opressão muito grande em cima das pessoas. Mas você vai para o inferno por causa disso, você vai isso, você vai aquilo. Só que Jesus ele pregou sobre o inferno, foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia, mas ele falou muito também sobre amor. E a igreja ela não entendeu o contexto do amor, de amar o seu próximo, de saber lidar com o seu próximo, porque amar é saber lidar. E a igreja, como ela não soube lidar com o seu próximo, ocasionou muitas pessoas terem ódio, repúdio da igreja. Isso é um problema muito sério. Porque aí acabou que muitos cristãos começaram a ficar com medo de sair para fora. Com medo de serem atacados, de serem pressionados. O cristão firme de verdade, ele vai lá para fora independente de ser atacado ou não. Lá fora, em alguns lugares, tem pessoas que estão sendo mortas por pregar a palavra de Deus. Como eu falei, hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande para pregar a palavra de Deus. Isso vai se dificultar ao longo do tempo. E eu acho que o ponto principal aí é justamente sobre como a fé cristã foi afagada, foi derrubada ao longo do tempo pelos próprios erros dos próprios cristãos. E hoje em dia muitas pessoas elas têm repúdio de entrar até dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque os cristãos começaram a tirar o foco de Jesus e começaram a focar no julgamento. Eu me coloquei na posição de Deus para julgar o próximo. Isso é alguma coisa muito ruim. Então vamos entrar aqui no outro tema. Amor genuíno em tempos difíceis. O texto central é de 1 João 4,18. Você quer ler ou eu leio, Gabriel? O texto vai dizer assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. E eu já entro aqui com a minha pergunta, Emerson. A gente sabe que em tempos difíceis, né? Fundar uma igreja é muito difícil, né? Não é nada fácil. Houve momentos de medo, e como o amor e a fé ajudaram a superar esses tempos difíceis? Medo, não, mas é um desafio muito importante, né? Como você falou aqui, no amor não há temor, né? Antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O medo gera insegurança. O medo é a ausência de confiança. Quando Deus ele te dá um desafio, ele te coloca numa posição em que você tem que fazer, você não tem outra escolha, você não pode ter medo. O medo, ele é algo do ser humano. Foi feito, isso é um experimento que eu vi, muito interessante, que foi colocado bebês numa sala e colocaram cobras ao redor dos bebês. E os bebês simplesmente brincaram com as cobras como se não fosse nada. E assim, hoje em dia você imagina, você sentar e brincar com uma cobra. É uma coisa assustadora, dá medo. Tem gente por aí no YouTube que brinca. Tem gente por aí que brinca. Mas assim, acho que isso é neurológico. O único medo que o ser humano nasce, já programado dentro do seu cérebro, é o medo da altura. É o medo de cair. Sim. Porque cair definitivamente te mata. Mas o medo das outras coisas, na verdade, ele é moldado ao longo do tempo. Ao longo do seu crescimento. Então,
A sua mãe vai te ensinando que você não pode comer tijolo porque senão você vai adquirir uma bactéria, por exemplo. Sua mãe, ela te ensina que Comer terra, você comer terra, que você ficar brincando ali na lama, que você vai pegar uma doença, etc e tal. Verdade, você pode sim pegar uma doença. Só que isso vai gerando determinados medos em você, né? Uhum. E em contrapartida, né, falando justamente sobre a pergunta que foi feita sobre a igreja. Quando Deus ele impõe um desafio sobre a sua vida, cara, é fazer ou fazer. Você não tem a opção de desistir. Você não tem a opção de ter medo. Você tem que fazer. Porque o medo te trava. O medo impede de você realizar as coisas que Deus tem preparado para você. E se você não realizar, Deus pode colocar outra pessoa no lugar. Mas Deus ele não vai tirar dos propósitos dele. Ele não vai te tirar dos propósitos dele porque justamente foi você o escolhido. Ele escolheu você. Então, você não pode simplesmente passar o cajado para outra pessoa. Porque a missão é tua. O objetivo é teu, o propósito é teu. Obviamente, você não é a última bolacha do pacote. Então, assim, se você não fizer, outro vai se levantar para fazer no seu lugar. Mas o propósito de Deus era que você fizesse. Então, o medo, ele te trava. O medo, ele te impede de realizar tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Sim. E eu entro num ponto que eu acho muito, muito interessante, muito importante. Eu acho que quem mais usa o teu medo é o diabo. Né? Porque quando você é um jovem, quando você é alguém que acabou de sair do lamaçal do pecado e aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, né? Que isso aí é uma outra coisa que não é muito realidade. Muitas igrejas falam assim, você aceita Jesus como seu único e suficiente salvador? Por que você tem que aceitar? Não é Jesus que tem que te aceitar? Porque Jesus, ele já é o Salvador. Jesus, ele tá te chamando para ser salvo. Então é ele que tem que te aceitar. Você tem que pedir para Deus te aceitar. Não é? Porque quem tá em pecado é você. Não é Jesus. Então é você que tem que pedir para ser limpo. Né? Então, prosseguindo ali com o que eu tô falando. O medo é usado pelo diabo. Por quê? Quando você é um cristão, e você entra por as portas da igreja e você começa a ouvir a palavra, começa a obter conhecimento, você ainda está praticando coisas que aos olhos de Deus é pecado. Só que aí o diabo vai lá no teu ouvido e usa o teu medo, fala assim, mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não é santo, você não merece estar dentro da igreja. E aí o diabo usa aquele medo, e aí ele vai te minando, e aí o demônio entra. Aí quando o demônio entra, você manifesta, você fica numa pilha de nervos, uma pilha de medo, e isso acaba te impedindo de realizar o propósito. Por quê? O que te limpa do pecado? É Deus. E quando você se afasta dele, você não está sendo limpo, você está se sujando mais. E é isso que o diabo faz. Ele usa o teu medo do pecado para te sujar ainda mais. E muitas pessoas não entendem isso. Se você está em pecado e você está dentro da igreja, cara, aí é o momento de você se agarrar mais a Cristo. Que é o momento que você vai se limpar. Né? Eu já estive em pecado. Muitas pessoas já estiveram em pecado. Né? Mas para você ser limpo, a única pessoa que pode te limpar é Jesus. Para você ser limpo, você tem que se aproximar dele. Se você se afasta dele, você não está sendo limpo. O ser humano já nasce em pecado, na verdade. Exato. É isso aí. E agora, trazendo um pouco mais, contando sobre a sua história, né? Sobre experiências suas. E aí eu gostaria de engatar o exemplo que o seu pai ele trouxe nessa luta, nessa batalha toda que estamos falando até chegar aqui, né, sobre essas lutas, sobre essas diversidades, né, sobre essa fé que vocês tiveram, seu pai teve para chegar até aqui, a igreja Mevrak está onde está hoje, né? Qual o exemplo que o seu pai te influenciou na sua vida pessoal e espiritual? Eu acho que uma coisa principal que meu pai ele me ensinou foi sobre caráter. Né? O meu pai, ele, antes de aceitar Jesus, ele era uma pessoa muito dura, né? Também. Era uma pessoa que não dava amor. Né? Hoje ele dá amor demais. Né? E eu amo isso, eu adoro isso. Porque eu fui uma criança que sempre fui muito carinhoso. Né? Eu cresci sendo muito carinhoso. E o meu pai, ele sempre foi muito duro comigo, na minha criação, na minha formação, ele sempre foi muito duro comigo. E quando ele aceitou Jesus, meu pai foi uma das poucas pessoas que eu vi que definitivamente mudou da água para o vinho.
ele era uma pessoa de manhã, quando ele aceitou Jesus, à noite ele já era uma pessoa totalmente diferente. Meu pai, ele teve uma espécie de mudança de caráter que definitivamente eu achei sobrenatural. Eu posso dizer com certeza que eu não conheci uma pessoa que teve essa mudança de caráter. Porque era um homem que xingava, que bebia, né, que falava muita besteira, e quando aceitou Jesus falou assim, eu não quero mais isso. E definitivamente largou. Todas essas coisas. Claro, que o pecado, ele não sai da noite pro dia. Né? Ele vai saindo à medida que você vai se limpando. Mas uma pessoa decidida, de fato, a largar, a abandonar o pecado, muda. Tem a capacidade de sofrer essa mudança. E, assim, o que impactou muito em mim foi a questão do caráter. Eu cresci vendo meu pai crescendo dentro da igreja e vendo a evolução espiritual que ele teve, e eu mesmo acompanhando aquilo ali, falando assim, eu quero estar de igual para igual com ele, eu quero poder conversar com meu pai de igual para igual, ter o conhecimento que ele tem. Estou muito longe de estar próximo do conhecimento que ele tem, mas eu consigo sentar com ele, ter uma conversa cristã, falar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra, né? E eu vejo ali que o caráter que meu pai tem hoje, que o pastor Francisco tem, é sensacional. Não são todos os pastores que têm isso. Claro, muitos pastores têm, e eu acho isso incrível no meio cristão, a capacidade que os pastores têm de lidar com situações difíceis utilizando muita ética e o caráter, né? Mas eu uso exemplos que estão na minha vida, né? E esse caráter me inspirou muito a ser quem eu sou hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa muito direta, muito duro com as palavras, mas eu sempre demonstrei um carinho e um amor muito grande por todas as pessoas que estão próximas a mim. Então, na convivência, no dia a dia, às vezes eu posso até ser um pouco duro, um pouco grosso na forma de falar, na forma de agir, mas ao mesmo tempo a pessoa entende que eu sou uma pessoa carinhosa. Eu vou lá e abraço. Eu tenho um carinho muito grande por várias pessoas dentro da igreja. Às vezes eu tenho até um pouco de medo das pessoas interpretarem errado esse carinho, né? Porque já interpreta, porque assim, você encontra um jovem, né, que demonstra um amor, demonstra um carinho pelo varão, pela varoa, os amigos, de uma forma geral. As pessoas, elas pegam e interpretam, tipo, tem maldade ali. E não tem maldade, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu sou casado, minha esposa é incrível, mas, tipo, eu tenho, às vezes, a preocupação das pessoas interpretarem errado esse carinho, né? E é o mesmo carinho que o pastor tem por todos, de uma forma geral. Só que a preocupação é que muitas pessoas acabam interpretando errado, né? As pessoas, elas não conhecem, aí vem aquilo ali e interpretam de uma maneira errada. Por quê? O mal já está aqui, nos olhares, né? Na forma de ver aquilo ali e não ver aquilo ali com bons olhos. Então, ao invés de entender, a pessoa vai julgar, né? Então, eu acho que o ponto principal realmente é o caráter. Eu acho que aquilo ali foi o que mais me impactou e me moldou como a pessoa que eu sou hoje, né? Acho que foi um divisor de águas para minha vida. E eu sempre brinco, sempre falo que se eu for 10% do que meu pai eu já estaria muito feliz. Tá? Então, bora. Existe alguma história marcante, inspiração, um milagre, que você presenciou no início da Mevrak, que demonstra esse amor de Deus em ação? Sim, com certeza. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Minha mãe, no início da caminhada, bem no início mesmo, a gente recebeu a notícia que minha mãe estava com hepatite. Né? Não lembro qual a hepatite que ela tinha, né? Mas minha mãe, ela passou por processos bem difíceis depois que definitivamente ela decidiu iniciar a caminhada ao lado do meu pai, né? Então, a primeira coisa que aconteceu com ela foi vitiligo, né? A pele dela ficou toda branca, né? Graças a Deus, Deus foi tão misericordioso com ela que a pele dela foi completamente limpa. Ela não tem literalmente nenhuma mancha do vitiligo ali, né? Dá pra ver apenas nos dedinhos dela, mas assim, a pele toda ficou branca, né? Aí descobrimos que ela tava com hepatite, né? E Deus curou a hepatite.
levou um longo tempo, passou por um tratamento, né? E isso aí foi bem impactante, porque a gente viu a minha mãe passar por situações muito difíceis, né? E desânimo muito grande, né? Porque quando você está servindo a Deus e vem um desafio como esse, uma doença como essa, uma doença dura e desafiadora como essa, você olha e fala assim, cara, será que eu tô andando no caminho certo? Né? Mas Deus não desampara, né? Então, ela foi curada do vitiligo, foi curada do vitiligo não, ela ficou toda branquinha, né? Foi curada da hepatite e recentemente, há um ano atrás, a gente descobriu que ela estava com câncer, né? E ela passou por um tratamento e Deus curou, né? Também. Ou seja, isso aí, na verdade, eu entendo que não foi para a morte, foi, na verdade, para edificar o nome do Senhor na vida, para testemunho, para que no futuro próximo esse testemunho venha edificar a vida de muitas outras pessoas, para entender que no teu pior momento Deus não vai te abandonar, Deus vai estar contigo ali. E é uma coisa que mexe muito com o coração. Eu quero ela aqui no nosso podcast aqui, já vamos tratar isso aí, esse convite aí da nossa missionária. É mesmo, missionária. Eu quero bater esse papo, saber isso com mais detalhes. Mas vamos lá pro nosso último bloco, né? Que a gente vamos ter a nossa carta referência, a nossa base em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 3. Que vai dizer assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Essa passagem aqui é muito linda, né? E a minha pergunta é: João escreveu cartas, mas vocês viveram uma história que também é uma carta viva. Qual você acha que é a mensagem que a Mevrak transmite hoje, anos depois da fundação? A mensagem que a gente pode transmitir hoje para as pessoas ainda penso que é restauração. A capacidade de você entrar, se desprender daquilo que você foi um dia e estar apto a ser restaurado. Tá? Quando se abre uma ferida, né, para essa ferida cicatrizar, você precisa tratar. Sim. É a única forma de funcionar. Né? Para isso, você tem que entender que você precisa ser tratado. Então, eu acho que a mensagem principal que a Mevrak deixa é sobre restauração. Tá? Então, se você é cristão, vem para conhecer. Se você quiser ficar, eu convido você a se livrar de todas as coisas que você aprendeu. Óbvio que você não vai jogar aquilo no esquecimento, mas você guardar aquilo ali para estar disposto a aprender coisas novas. A estar disposto a aprender que as coisas podem ser diferentes. Não, você está num ambiente novo, um ambiente diferente, as coisas são diferentes. Né? E para aquele que não conhece, né, a palavra, que está vindo conhecer a palavra, aproveita a viagem. Aproveita aquilo que Deus está disponibilizando para você, que é conhecimento. E assim, conhecimento é de graça e não ocupa espaço. Tá? Você não vai ter dificuldades no cérebro por obter mais conhecimento. Tá? A Bíblia ela deixa bem claro que você tem que obter conhecimento, que você tem que correr atrás. Porque quando não era necessário, Adão fez questão de se tornar, de que o conhecimento se tornasse necessário. É verdade. E agora Deus ele quer, já que você queria conhecimento, agora use para coisas boas, obtenha conhecimento para fazer coisas boas. Tá? E acho que o ponto principal também aí é entender que conhecimento demais, né, tudo que é exagero, Sim. tudo que é de uma forma exacerbada, pode te afastar da presença de Deus também. Então, obtenha conhecimento, mas obtenha conhecimento nos detalhes, para que um conhecimento abrupto, sem tantos detalhes, não te afaste de Deus. Sim, Tá? a humildade não pode sair do coração. A humildade não pode sair do coração. Acho que a nossa vida cristã ela tem que ser na base da humildade. Quando você deixa
a humildade de lado e começa a arrogância de achar que você sabe muito, que você não precisa de ajuda, é aí o momento que Deus, ele... Opa, peraí, você já não é mais dependente de mim. Se você não é mais dependente de mim, você pode andar com suas próprias pernas. E quando você acha que pode andar com suas próprias pernas, cara, aí que você cai e quebra a cara. E se você pudesse escrever uma carta à nossa igreja Mevrak, assim como o João fez com as igrejas, o que você diria para ela hoje? Exatamente o que eu acabei de dizer, né? Dizendo que, irmãos, aprendam a ouvir. Pode falar aqui nessa câmera aqui. Ó. Opa. Irmãos, aprendam a ouvir, né? O ouvir, ele é o dom de Deus para sua vida. A capacidade que você tem de ouvir foi dada por ele. Então, afaga aquilo que você tem de conhecimento e entra aqui disposto a aprender um pouco mais. Guarda aquilo que você obteve de conhecimento lá fora, guarda aquilo que você conhece hoje e aprende mais. Seja humilde para reconhecer que talvez você não sabe de tudo, mas o principal seja manso de coração, seja humilde. Você entregou a sua vida para uma liderança, então confie que essa liderança está fazendo um bom trabalho com a sua vida. Eu acho que se você tivesse a oportunidade de ver essa carta, de ler essa carta, e você assimilar isso que está sendo dito nesse podcast hoje, vai ser de grande valia para a sua vida. Em todo o ambiente que você está sujeito a uma autoridade, que você está sujeito a uma liderança, esteja disposto a aprender daquela liderança. Senta do lado, vê como ele faz as coisas, como ele lida com as coisas, e você vai ter muita coisa para aprender. Talvez nem tudo sirva para você, mas uma coisa ou outra você vai aprender e vai com certeza adaptar para sua vida. E é isso. Irmão Emerson, muito obrigado. Opa. Mais uma vez eu quero te agradecer pela tua presença aqui, tá? Foi bastante edificante pra gente aqui. Foi uma honra, pessoal. Então, te convido a participar mais vezes do nosso podcast, sim. tá bom? Quero ver você aqui ainda com o nosso pastor aqui também. Tá? Eu tô aqui, Vamos né? sim, Com certeza. Gabriel? É isso aí, que esse episódio venha inspirar a sua vida, tá? Venha ser edificante para você, até mesmo para você que está começando agora, como pastor, como missionária, né, numa igreja. E esse episódio venha ser de muita edificação para sua vida, tá bom, pessoal? Então é isso. Até a próxima, tá bom? Fique conosco aí, tá? Vai ser o nosso próximo episódio, vai ser o nosso último da primeira temporada, é isso? Pessoal, estamos chegando no nosso último isso episódio. Aí. E aí, vamos sentir saudade da gente? Na próxima temporada tem coisas, vão ter mudanças, vão ter muitas coisas novas aí, tá? Muita coisa nova, gente. Muita surpresa. Fica aqui no canal, Ativa o sininho. Ativa para receber Não notificação. esquece de seguir no Instagram também. Siga lá no Instagram. Quer falar seu Instagram, Emerson? Também? Não, precisa não. Não O precisa Instagram é Fé Além do Altar. É o meu Instagram, Fé Além do Altar. Então, é isso gente. aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Você que esteve aqui conosco nesse episódio edificante, falamos sobre cartas pastorais, né? Sobre o ministério, sobre início. E, assim, foi como a gente falou no nosso último bloco, né? Às vezes, a única Bíblia que alguém vai ver, vai ler, vai ser a nossa vida, né? Então, é por isso que é muito importante a gente estar sempre pautado na verdade, na palavra do Senhor. Não é isso, Regis? Exatamente, pessoal. Para você que quer continuar sendo edificado, quer continuar recebendo palavra no seu coração, não deixa de se inscrever. Vai no nosso Instagram também, vamos deixar muita coisa lá preparada para vocês. A gente também está no Spotify com o @Mevrak, Fé Além do Altar. Instagram, Fé Além do Altar. E aqui no YouTube, Mevrak, Fé Além do Altar, tá, gente? Temos página no Facebook e também estamos no TikTok. Não se esqueça, se quiser nos ajudar a apoiar o projeto, Sim. tá aqui, ó. QR Code aí. Tá aqui, ó. Só dá aquela ajuda lá, tá bom, pessoal? E ficamos por aqui, né, Gabriel? É isso aí. Esperamos na próxima, hein? E o próximo episódio? Vai ser forte, hein? Vai ser Forte. sobre o Apocalipse, né? Isso, exatamente. Chegamos, pessoal. Estamos no nosso último episódio. Gostaram de ficar com a gente até aqui? Aprenderam bastante coisa?
Assista os outros episódios, ó. Isso aí. Então, Ficamos por aqui.